Olá pessoal, tudo bem com vocês? David Allan por aqui, músico, consultor imobiliário da Altitude Imóveis e um apaixonado por Campos do Jordão. E hoje venho trazer para vocês mais um vídeo da nossa série Morando na Serra, com dicas e informações para quem sonha adquirir seu imóvel aqui na Suíça brasileira. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de dizer para você, ainda não é inscrito? Por favor, se inscreva aqui embaixo no nosso canal e venha fazer parte dessa família de pessoas apaixonadas por Campos do Jordão. E se você gostar desse vídeo, dá o seu joinha que ajuda e muito a engajar o nosso canal. Minha gente, hoje eu não vim falar sobre os bairros, eu vim fazer um vídeo diferente para vocês. Vim fazer a segunda parte do vídeo respondendo a perguntas, que foi um vídeo que eu fiz há mais ou menos 7 meses atrás e que é o vídeo mais assistido aqui no canal. Eu fiz algumas separações de perguntas que as pessoas costumam fazer para a gente, né, ao longo dos atendimentos, até que mesmo no canal, e fui falando um pouco sobre a infraestrutura de Campos do Jordão, né, o que oferece em matéria de supermercados, padarias, escolas e outras coisas mais, né? E hoje eu vou fazer um vídeo mais ou menos nessa mesma linha de pensamento, falando um pouquinho de algumas coisas que eu não falei no vídeo anterior e que sempre as pessoas estão perguntando para mim. E eu vou ponderar um pouquinho aqui sobre cada assunto. Vou falar sobre segurança, vou falar sobre questão de zoneamento aqui na cidade, que eu acho que é muito importante vocês saberem dessas informações. E vou falar também um pouquinho sobre a topografia aqui de Campos do Jordão, que as pessoas sempre perguntam também como é a topografia daqui. Às vezes elas vêm com uma ideia, uma intenção de fazer alguma coisa e depois quando a gente conversa com eles, explica certinho, aí eles acabam entendendo, né? Às vezes até mudando o conceito que tinham, né, antes de vir para cá. Tá certo? Então, vamos lá, eu vou começar então esse vídeo falando sobre a questão da segurança, né? As pessoas que conversam com a gente sempre perguntam sobre a cidade, se a cidade é uma cidade segura, se realmente é tranquilo morar aqui. Afinal de contas, as pessoas vêm de outras cidades assim maiores, geralmente são cidades grandes, que estão enfrentando um problema muito sério de segurança. Uma das coisas que a gente sempre ouve das pessoas, que é quase que unanimidade, que é a questão da segurança, questão do clima e também daquela agitação, né? Esses são geralmente os fatores principais que fazem as pessoas quererem mudar de suas cidades atuais, né, cidades grandes, para vir aqui para a cidade de interior, como Campos do Jordão e outras cidades aqui do interior do estado de São Paulo. E geralmente essas questões, né, sempre ficam no topo das pessoas, que é a questão do clima, a segurança e também agitação, né? Essa correria do dia a dia que as pessoas têm na cidade grande, né? O deslocamento e tudo mais, e que aqui se torna muito mais fácil quando você está numa cidade pequena, uma cidade de interior, tá? Então vamos falar então a questão da segurança aqui de Campos. Muitos perguntam pra gente se Campos é uma cidade tranquila, uma cidade segura, e eu sempre falo a mesma coisa, falo, gente, Campos sim é uma cidade tranquila, é uma cidade segura. É claro, tem seus casos, não vou falar para vocês aqui que é um paraíso, né? Que aqui você nunca vai ver um roubo, um assalto, alguma coisa assim, porque senão eu estaria mentindo, né? Não é esse o meu papel, não é essa a minha intenção. Eu quero passar para vocês realmente qual é a realidade aqui de Campos do Jordão. Se fosse uma cidade insegura para viver, ou se a gente tivesse muitos dados, né, de violência aqui, logicamente eu iria passar para vocês, porque eu quero que vocês saibam realmente como é morar aqui na cidade. Eu não quero mascarar nada. Então, nessa questão de segurança, eu falo para vocês, sim, é uma cidade segura, tem os seus problemas, com certeza, mas são problemas pontuais, problemas pequenos, assim, que não englobam a cidade inteira, né? A gente vai ter alguns bairros aqui que são os bairros que têm uns problemas maiores que os outros, principalmente os bairros mais simples, né? A gente tem a questão das drogas, que infelizmente quase que acho que 100% das cidades brasileiras sofrem com problema de drogas. Então aqui não é diferente. A gente vai encontrar em alguns bairros aqui da cidade alguns problemas relacionados aí com drogas, e isso acaba desencadeando assim alguns fatores, né, como furtos
a residências, e nesse caso desses furtos, geralmente é quando a pessoa sai para trabalhar e deixa alguma coisa à mostra no quintal, alguma coisa assim chamando a atenção, e às vezes esses bandidinhos acabam aí pulando o muro, pulando a cerca para roubar essas coisas, né? E tem muitos lugares assim que são mais afastados, mas assim que são próximos de bairros assim mais pobres, que as pessoas ficam meses sem vir na casa. Se ela não põe um sistema de alarme, um sistema de segurança, facilita, né, para a pessoa pular o muro e acabar furtando aquele objeto que está ali fácil para ele, né? Às vezes até mesmo invadindo a casa, arrombando, né, a porta, tudo assim, porque sabe que não tem ninguém, sabe que não tem segurança nenhuma, que não tem um sistema de alarme, nada. Aí facilita para o marginal, né? Então, assim, esses lugares a gente recomenda que as pessoas coloquem um sistema de segurança, um sistema de alarme, alguma coisa assim para ajudar a inibir. Se a casa fica muito tempo assim afastada, é claro, se facilita e muito, né? Mas para quem mora, por exemplo, numa região que não é próximo desses bairros mais simples, mais pobres, é tranquilo. Eu falo para você que você dificilmente vai ter um problema desse tipo. Um exemplo aqui no Alto da Boa Vista, onde eu moro, aqui graças a Deus a gente tem muita tranquilidade, as cercas são baixas, aqui qualquer um pula, né? Se quiser pode entrar, vai acabar entrando aqui no quintal das casas. E é um lugar que não acontece esse tipo de coisa, porque não está associado à região, né? Não está numa região assim que costuma ter esse tipo de situação. Então, se você vier adquirir um terreno, uma casa aqui em Campos, pode ficar tranquilo que sim, a cidade é segura, tem os seus pontos com alguns problemas, mas daí, é claro, você vai conversar com os moradores, vai conversar com os corretores, e é papel do corretor também lhe orientar nesse sentido, né, sobre as questões da cidade. E é uma coisa que também eu preciso ponderar aqui para vocês, que nós moramos numa cidade que é uma cidade turística, então a gente vive praticamente quase que 100% do turismo. Se aqui acontecer de virar uma cidade violenta, com muitos problemas, né, relacionados à segurança, vai espantar o turista, que é o que traz o dinheiro para a cidade, né, que é o que traz aqui o nosso ganha-pão. E isso vai ser péssimo para a nossa cidade, se isso acontecer. E por conta disso, acaba que a prefeitura, juntamente com a seção de segurança, né, a Polícia Militar e a Polícia Civil, fazem um trabalho assim para poder coibir qualquer tipo de ação que faça acontecer essas coisas, né, de espantar o turista. Já aconteceu no passado casos de uma quadrilha está aterrorizando alguns bairros aqui, né, roubando residências, principalmente quando as pessoas chegavam, quando as pessoas estavam em suas casas, né, em regiões mais afastadas. Mas graças ao trabalho, né, intensivo da polícia, eles conseguiram pegar esses bandidos. Era uma quadrilha de fora, né, de outra cidade, e acabaram pegando esses bandidos e nunca mais aconteceu isso. Foi um trabalho realmente muito bom que a polícia fez, e foi assim um caso pontual, né? Não é uma coisa assim que vai acontecer sempre aqui na nossa cidade. Então você pode ficar tranquilo que a prefeitura, tanto quanto a Polícia Militar e a Polícia Civil, procuram fazer um trabalho de segurança aqui na cidade para que vocês que vêm de fora, né, todos os visitantes ou as pessoas que vêm morar para cá, possam sim viver em segurança. Afinal de contas, essa cidade chama muita atenção por sua beleza natural, por seu clima maravilhoso, e ninguém quer morar num lugar violento, um lugar que ofereça risco, né? Então, por isso, a nossa cidade sempre está, né, as autoridades sempre estão trabalhando em cima dessa questão para que a gente possa viver num lugar seguro. Tá ok? Então, em relação à segurança, já está explicado. Vamos aí ao nosso segundo tópico que eu quero falar para vocês, que é a questão do zoneamento aqui da cidade. O zoneamento, minha gente, assim, é importante para você que vai adquirir um terreno, para você que vai adquirir uma casa, por exemplo, que queira fazer algumas modificações nessa casa, ou queira acrescentar, né, mais coisas nessa casa que você adquirir. É importante você entender sobre o zoneamento da cidade. Toda cidade tem o seu zoneamento, né, e aqui é um pouquinho mais complexo, porque Campos é uma área de preservação ambiental, né, é uma APA. Então nós temos leis rígidas referente ao meio ambiente,
E por conta disso, tem que tomar muito cuidado ao adquirir um terreno, ao adquirir uma propriedade, porque se você for fazer qualquer modificação nela, principalmente se tiver muita vegetação, você vai precisar ter autorização para isso. Se você for fazer sem autorização, você pode encontrar problemas sérios, né? Você pode até perder a sua propriedade por conta disso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você vai comprar um terreno, observe bastante essas questões que eu vou falar para você. Primeira coisa, a vegetação. Se é um terreno que tem muita vegetação, muito mato, se tem muitas árvores, você tem que observar se essas árvores são árvores nativas ou se são árvores exóticas. As árvores nativas são as árvores que são protegidas rigorosamente por lei, que aqui no caso é a araucária e o pinho-bravo. Se você encontrar uma propriedade, né, um terreno que tem muitas dessas árvores, é mais complicado você lidar com isso. Porque você vai precisar pedir autorização na Secretaria do Meio Ambiente e ela vai mandar um representante até o local, né, até o terreno. Ele vai analisar e vai dizer para você, ó, você vai conseguir construir alguma coisa aqui, ali você não vai poder mexer, você vai ter que fazer assim, você vai ter que seguir a orientação dele. Às vezes você faz um projeto de uma casa e nem sempre esse projeto será aprovado por conta disso, né? Se for algo que for retirar muita árvore, que for desmatar muito a área, talvez não seja aprovado. Por isso que é importante você sempre prestar atenção quando for comprar um terreno, você observar essa questão da vegetação, se tem muita vegetação, muito mato alto, né? Que eu digo quando falo mato, mas muito mato alto, né? Que tem uma altura, eu não sei te dizer, eu não saberia lembrar agora, a altura, né? Que a partir de quantos metros de altura que já é considerado nessa questão. Mas assim, mato rasteiro não teria problema, uma grama, um mato baixo, isso aí é tranquilo de lidar, você mesmo limpa. Mas que eu digo assim, a partir de uma certa altura, você tem que pedir autorização e tem que ficar atento quanto a isso, porque às vezes você pode pegar um terreno que às vezes está até comprometido pela mata, né? Às vezes terrenos que fazem muitos anos que não foram mexidos, às vezes tem terrenos aí que com 30, 40 anos que ninguém nunca mexeu nele, porque é herança de família. Às vezes a pessoa comprou lá no passado, esqueceu do terreno e agora resolveu vender. E às vezes o mato já tomou conta desse terreno. E tem situações que nem a Secretaria do Meio Ambiente libera a construção, porque a mata já formou uma copa, já formou uma situação ali que não é possível você mexer mais, você limpar mais. Então você tem que ficar atento com isso, principalmente com terrenos baratos, terrenos assim que estão aí com preços atrativos, muitas vezes tem essa pegadinha, tá? Por isso que eu falo para você que é importante você consultar um corretor de imóveis, mas um bom corretor de imóveis que vai saber te orientar nessa situação. Tem muitos aí que infelizmente vão querer só empurrar e vender para você, que estão pensando só no dinheiro. Mas converse com eles, pergunte. O bom corretor ele vai saber explicar para você que ele precisa entender das leis também. E é claro, se você estiver interessado nesse terreno, nessa propriedade, você pede ajuda de um engenheiro ambiental, né? Você pode contratar o serviço de um engenheiro ambiental, que ele é a pessoa mais indicada para poder lhe falar certinho sobre o que pode fazer, o que não pode fazer, quais as consequências, né? E os caminhos que você tem que tomar para você não perder essa propriedade caso você venha comprar. Tá certo? Relacionado também a essa questão, né, da vegetação, que é muito importante, nós temos outra coisa que é importante você observar também, que é a questão das águas. Alguns terrenos, né, aqui na nossa cidade, às vezes são cercados por regiões que tem muita água, né, água pluvial, água subterrânea. E você tem que tomar cuidado com isso também. Quando você for comprar um terreno ou uma propriedade, né, pode ser uma casa também, às vezes você quer ampliar essa casa, quer fazer alguns cômodos a mais, tem que ficar atento nessa questão. Se você comprar um terreno, uma propriedade, ande por volta, assim, não só dentro desse lote, mas por volta também, para você observar se não tem nenhum riacho passando, se não tem nenhum córrego. Isso aí é muito importante, porque às vezes você vai comprar uma propriedade assim e ela é protegida por lei também. Essa questão das águas, existe uma lei ambiental que você não pode construir nada próximo de 30 metros desse rio, desse riacho, desse córrego, né? Às vezes pode ser um filete pequeno de água passando ali próximo, mas já é considerado, né, uma área de proteção ambiental. Então você tem que tomar cuidado com isso. As minas d'água também
é importantíssimo. Já soube de casos de terrenos que foram perdidos porque tinha mina d'água nesse terreno, né? E você não pode mexer, você não vai poder construir nada em volta de 30 metros, né? Então, às vezes as pessoas acabam perdendo uma propriedade por causa disso. Então, converse com o corretor de imóveis também, pergunte se há alguma coisa referente a isso nessa área que você está adquirindo, que você tem interesse em adquirir. Dá uma volta ali para a região e observe se tiver um riacho passando, um rio, tiver mina d'água, essas coisas, terá que respeitar o limite de 30 metros para qualquer tipo de construção, tá? Se você tiver um riacho passando assim ao lado da sua propriedade e não for fazer nada, não tem problema, você não vai perder o seu terreno, que eu digo assim, você não vai poder construir. Ainda mais se é um terreno que não tem nenhuma construção, nenhuma casa, você pretende construir uma casa nele, se tiver essa situação, você vai ter que respeitar o limite de 30 metros, tá bom? Então isso é muito importante, tome cuidado com isso. Tá? Procure sempre saber das condições do terreno que tem aos seus arredores, observar se tem mata, vegetação alta, né, árvores, e sempre pedir a orientação do corretor e, se for possível, de um engenheiro ambiental, que eles vão lhe orientar em tudo que você precisar nessa questão. Tá certo? E falando também nessa questão de pedir a orientação, né, gente, ó, é muito importante quando você vai adquirir uma propriedade, você consultar um corretor de imóveis, tá? Não estou puxando sardinha para o meu lado não, gente. Eu vou explicar o porquê. Porque você vai comprar uma propriedade aqui em Campos do Jordão, qualquer lugar do Brasil, por exemplo. Mas se você vier comprar uma propriedade aqui e for negociar diretamente com o proprietário, você corre alguns riscos, tá? Eu vou explicar quais são esses riscos. Digamos que você vê um terreno com um preço muito legal, muito atrativo, que chame a sua atenção. Você sabe quem é o dono, quem é o proprietário, chega direto nele, negocia certos valores, marca o dia para a escritura ser lavrada, né, lá no cartório, paga direitinho, transfere o dinheiro para a conta dele, o terreno é registrado no seu nome. Aí daqui a pouco, você passa algum tempo, você recebe notificação dizendo que esse terreno foi penhorado judicialmente. Aí você vai correr atrás, procurar saber por que aconteceu aquilo. E na época da transação que você estava fazendo com o proprietário, ele estava enfrentando um problema na justiça. Nesse caso, na justiça do trabalho. Você pode perder esse terreno, essa negociação que você fez pode ser perdida. Por que o papel do corretor de imóveis é importante? Porque ele não vai somente mostrar os imóveis para você. Quando você faz a negociação, aceita a proposta e tudo mais, antes da escritura, né, ser lavrada, o trabalho do corretor de imóveis é levantar as certidões. O que são as certidões? Certidões são documentos que comprovam que tanto o terreno, a casa, o apartamento, quanto o proprietário não tem nenhuma restrição. No caso dos imóveis, é verificado se há algum débito relacionado à prefeitura, né, algum débito fiscal relacionado a IPTU, por exemplo. Isso é importante porque às vezes são imóveis que se o proprietário ficou muito tempo sem pagar o IPTU, vai à execução fiscal e a pessoa pode perder essa propriedade, tá? Então você precisa exigir, né, do corretor de imóveis que ele apresente a certidão negativa de débitos, né, no caso do IPTU. E relacionado ao proprietário, tirado várias certidões também para ver se ele não tem nenhuma restrição com Receita Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Criminal, que qualquer uma dessas instâncias pode estar correndo algum processo em nome desse proprietário. E a propriedade dele, né, o terreno, a casa ou o apartamento, pode já ter entrado nesse processo como uma parte de pagamento de uma dívida, por exemplo. Por isso que é importante você sempre consultar um corretor de imóveis e tomar muito cuidado, porque se você fizer uma transação direta com o proprietário, você corre esses riscos e você pode perder essa propriedade que você tanto sonhou, né? Afinal de contas, você vai estar comprando um sonho e você não quer que isso se transforme num pesadelo, não é mesmo? Então fica aí a dica. E minha gente, para encerrar, porque o vídeo já está ficando comprido esse vídeo. E de repente a gente pode fazer uma parte 3, né? Se vocês tiverem mais questões aí para abordar, é só colocar aqui nos comentários, que daí eu faço a parte 3 do vídeo e a gente vai conversando, vou explicando para vocês, né, sobre essas questões que vocês têm dúvida. Então a última coisa que eu quero falar aqui para vocês é a questão da topografia da cidade.
Porque eu achei importante a gente mencionar essa questão, porque eu tenho recebido aí muitas perguntas, né, clientes que vêm até a gente, que chegam assim: David, eu quero comprar um terreno, mas eu quero um terreno de 5 mil metros ou um terreno de 10 mil metros, que seja plano, porque eu vou construir uma casa para mim, vou fazer vários chalés que eu quero alugar também, não sei o que, eu quero que tenha vista. Então impõe uma série assim de coisas. Aí eu falo: ó, você desculpa, mas terreno assim, se a gente achar, vai ser loteria, tá? Porque realmente são coisas difíceis de você juntar uma com a outra, né? A primeira coisa, aqui na cidade a gente não costuma ter lotes nessa metragem, né? 5 mil metros, 10 mil metros. É comum hoje você achar lotes na faixa de 1.000 metros, 1.000, 1.200, 1.300 metros, que muitos bairros aqui, os lotes são nessa metragem, né? Bairros assim, mais populares, aí os lotes são menores, 250 metros, 400, e alguns bairros nobres também aqui da cidade não tem lotes muito grandes. Mas bairros como Vila Natal, Descansópolis, Vale Encantado, aqui mesmo no Alto da Boa Vista, os lotes são nessa metragem, assim, começam a partir de 1.000 metros. Então você já tem um bom pedaço de terra, digamos assim, né, para você construir a sua casa. Mas lotes enormes, assim, acima de 5 mil metros, aí é muito difícil de você achar, tá? Porque por causa dos bairros, né, não tem, o zonamento deles não tem essa metragem. Geralmente é mais zona rural. Você vai achar isso no Zé da Rosa, que é um bairro rural que tem aqui próximo de Campos, né? Não pertence a Campos, pertence a Santo Antônio do Pinhal, mas é um bairro bem conhecido, é uma zona rural bem conhecida, tem muitos jordanistas que moram lá, tem propriedade lá. Você vai achar em São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, bairro dos Melos, né, que já pertence a Campos do Jordão, que já é uma área rural. Assim, lá sim você vai achar propriedades assim enormes, né, com essa metragem. Mas aqui mesmo na cidade é muito difícil, praticamente não tem. Quando tem, é área para loteamento, né? São áreas assim para incorporadoras, que você vai pagar um valor exorbitante, né? Não é uma área assim para pessoas comuns, vamos dizer. Então fica atento a isso, tá? Se você tem esse interesse, então começa a entender que aqui na cidade, hoje os lotes disponíveis, principalmente nessas regiões que eu citei, você vai encontrar nessa metragem, assim, na média de 1.000 metros os terrenos, né? Começam a partir de 1.000 metros, mas aí na faixa de 1.000 até 1.500 metros cada lote. E a questão do terreno plano também é outra loteria, né? A gente mora numa cidade que é uma cidade que tem a topografia de montanha, muitos morros, né? Aqui em Campos do Jordão. Então, geralmente, ou é em aclive, né? Os terrenos, ou é em declive. E alguns têm um aclive ou um declive mais acentuado, outros nem tanto. Mas tenha em mente isso, né? Que a nossa cidade é difícil você achar uma casa, um terreno, uma propriedade que tenha terreno plano, principalmente hoje, né? Assim, disponíveis aí para venda. Então entenda também que você vai acabar comprando uma propriedade, um terreno, uma casa que vai ter a sua topografia ou em aclive ou em declive, justamente porque a nossa cidade é uma cidade montanhosa. E a vantagem disso aí é que em muitos lugares você vai poder desfrutar de uma vista muito bonita, né? Tem muita propriedade à venda aí que tem uma vista maravilhosa e que vai acabar compensando isso aí, tá certo? E por último agora a questão da pavimentação, né? Muitas pessoas às vezes acham estranho a cidade nossa ter muita rua de terra, né? Aqui realmente tem muita rua de terra. Nós temos o eixo principal, o eixo central da cidade, e as vilas ali que ficam ao seu entorno, que são ruas de asfalto. Mas esses bairros um pouco mais afastados, né, tanto aqui no Alto da Boa Vista, Vila Natal, Vale Encantado, Descansópolis e outras regiões aqui da cidade, são por ruas de terras o acesso. E eu tenho visto que muitas pessoas, principalmente quem mora em cidade grande, passou a vida toda em local que tem asfalto, né, e acaba estranhando andar por rua de terra. Mas eu falo para você, isso é questão de costume, né? Vai com o tempo, você vai acabar se acostumando com isso. E você vai ver que não é também um bicho de 7 cabeças, né? É claro que em época de chuva fica um pouco mais complicado, principalmente para aqueles que gostam de andar com o carro limpinho, né? Que sempre estão lavando o carro, deixando aquele brilho bonito no carro. É claro que nessa época do ano, que está chovendo pra caramba, né? Verão aqui sempre é muito chuvoso, seu carro não vai parar limpo. É normal isso, mas você acaba acostumando, né?
tem muitos locais aqui em Campos que a gente sabe que dificilmente será asfaltado, até porque tem algumas regiões que os próprios moradores não querem que asfaltem. Eu falo isso para os clientes, falo, ó, gente, tem região aqui que nem seu neto vai ver asfaltado, porque os próprios moradores gostam que fique em rua de terra, porque daí tem menos trânsito de veículos, eles acham que fica mais seguro dessa forma, né? E remete também àquela coisa de interior, né? Aquela cidadezinha de interior que você tem aquela rua de terra, aquele lugar calmo, tranquilo, né? Poucos carros passando. Então tem muito local que hoje é assim, que vai permanecer assim por muitos e muitos anos, né? Então é isso, minha gente, tá? Essas foram as questões que eu abordei hoje, né? O vídeo já está bem extenso, olha só. E eu não quero fazer um vídeo muito longo, senão acaba ficando cansativo aí para vocês. E se vocês quiserem uma terceira parte, é só colocar aqui no comentário, faça a sua pergunta, ou coloca aqui eu quero, mas também coloquem uma pergunta, uma dúvida que você tiver, que daí eu faço a terceira parte do vídeo. E assim a gente vai conversando, vai debatendo e você vai aprendendo um pouquinho mais sobre Campos do Jordão, tá certo? Eu gostaria de pedir para você também, ó, se você ainda não é inscrito no canal da Altitude Imóveis, se inscreva lá e não perca as lives que o Luciano Lima tem feito todas as segundas-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube da Altitude Imóveis. É só digitar ali no campo de pesquisa do YouTube, Altitude Imóveis, e se inscrever no canal. E ficar atento, porque toda segunda-feira às 19 horas tem a live, e o Luciano faz uma live bem descontraída, bem legal. Eu assisto sempre e tenho aprendido muito, porque ele realmente dá uma aula sobre Campos do Jordão, né? Tem muitas pessoas que colocam umas perguntas lá, difíceis de responder, e ele consegue responder de uma maneira muito legal. Então não perca, tá, pessoal? Live do Luciano Lima no canal da Altitude Imóveis todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Mas não chega tarde não, gente, que a live dura em torno de 1h10, 1h15. Então você vai acabar perdendo conteúdo. Às 19 horas começa, tá certo? E se você também não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, venha fazer parte dessa família de pessoas apaixonadas por Campos do Jordão. Se você gostar desse vídeo, dá o seu joinha que ajuda muito a engajar o nosso canal. Já falei para você, tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários, eu respondo a todo mundo. Meu WhatsApp, meu telefone está aqui embaixo, se quiser conversar comigo também pelo telefone, eu atendo você com o maior prazer, maior carinho. Tá certo, minha gente? Vou ficando por aqui, deixo a todos vocês um grande abraço. Fiquem com Deus, que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. Tenham um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!